bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um dia de leitura aqui do canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler os capítulos 8, 9, 10 e 11 de Segundas Reis. Nós hoje estamos fazendo 206 dias que começamos o nosso plano de leitura diária da Palavra do Senhor. Se você quiser, junto conosco, participar desse plano, é só você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e aguardar os vídeos saírem, tá bom? Então a gente vai orar, como sempre, e pedindo que o Senhor venha nos abençoar, nos dando graça e sabedoria. Senhor, meu Deus eterno Pai, mais uma vez te agradecemos pelo privilégio que nos concedeu de poder ler a Tua Palavra, que em nome de Jesus nos conceda mais oportunidades como esta. Em nome de Jesus, Senhor, pedimos graça e sabedoria, que o Senhor venha nos ensinar. Espírito Santo, vem aqui nos instruir. Eu pedi e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, pessoal. O capítulo 8, na leitura anterior, a gente terminou a leitura no versículo 24 do capítulo 8. E hoje a gente vai começar no versículo 25, que tem um título assim: Acasias, rei em Judá. Acasias, filho de Jeorão, começou a reinar em Judá no 12º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel. Acasias tinha 22 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 1 ano. Sua mãe era Atalia, neta de Jorim, rei de Israel. Acasias seguiu o exemplo da família real de Acabe. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, com a família de Acabe, pois casou com uma mulher dessa família. Acasias se uniu a Jeorão, filho de Acabe, na guerra contra Azael, rei da Síria, em Ramote de Gileade. Quando os sírios feriram o rei Jorão na batalha, ele voltou a Jezreel para se recuperar dos ferimentos sofridos em Ramote. Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, foi visitar Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, pois ele ainda se recuperava de seus ferimentos. Pronto, meus irmãos, no versículo 29 a gente terminou o capítulo 8. Agora a gente vai para o capítulo 9, que tem um título assim: Jeú é ungido rei de Israel. Versículo do capítulo 9. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um membro do grupo de profetas e lhe disse: Prepare-se para viajar e leve esta vasilha de óleo. Vá a Ramote de Gileade e procure Jeú, filho de Josafá, filho de Nissim. Chame-o a uma sala à parte, longe de seus companheiros, e derrame o óleo sobre a cabeça dele. Diga-lhe: Assim diz o Senhor, eu ungi rei de Israel. Depois abra a porta e saia correndo. O jovem profeta fez o que Eliseu ordenou e foi a Ramote de Gileade. Quando chegou lá, encontrou Jeú sentado com outros oficiais do exército. Comandante, tenho uma mensagem para o Senhor, disse o profeta. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Para o Senhor, comandante, respondeu ele. Jeú se levantou e entrou na casa. O jovem profeta derramou óleo sobre a cabeça de Jeú e disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu ungi rei de Israel, o povo do Senhor. Destrua a família de Acabe, seu senhor. Desse modo vingarei o assassinato de meus profetas e de todos os servos do Senhor mortos por Jezabel. Toda a família de Acabe deve ser exterminada. Destruirei os seus descendentes do sexo masculino de Israel, tanto escravos como livres. Destruirei a família de Acabe, como destruí as famílias de Jeroboão, filho de Nebate, e de Baasá, filho de Aías. Cães comerão Jezabel no campo de Jezreel, e ninguém a sepultará. Então o jovem profeta abriu a porta e saiu correndo. Jeú voltou aos outros oficiais do rei, e um deles lhe perguntou: O que esse louco queria? Está tudo bem? Vocês conhecem gente desse tipo, e as coisas que eles dizem? Respondeu Jeú. Você está escondendo algo, disseram. Conte-nos o que ele disse. Então Jeú lhes contou. Ele me disse assim. Ele me disse: Assim diz o Senhor, eu ungi rei de Israel. No mesmo instante, eles estenderam suas capas sobre os degraus para Jeú passar. Tocaram a trombeta e gritaram: Jeú é rei. Pronto, irmãos, agora a gente vai para o versículo 14, que tem um título assim: Jeú mata Jorão e Acasias. Versículo 14 do capítulo 9. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Nissim, liderou uma conspiração contra o rei Jorão. O rei Jorão havia estado com o exército em Ramote de Gileade, onde defendeu Israel do exército de Azael, rei da Síria. Contudo, o rei Jorão tinha sido ferido na batalha e voltou a Jezreel para se recuperar dos ferimentos causados pelos sírios. Jeú disse aos homens que estavam com ele: Se querem que eu seja rei, não deixem que ninguém saia da cidade e vá a Jezreel contar o que fizemos. Em seguida, Jeú subiu na carruagem e foi a Jezreel, onde o rei Jorão se recuperava de seus ferimentos. Acasias, rei de Judá, também estava ali, pois tinha ido visitar Jorão.
Quando a sentinela na torre de Jezreel viu Jeú e sua tropa se aproximarem, gritou: "Uma tropa se aproxima!" O rei Jorão ordenou: "Envie um cavaleiro para perguntar se eles vêm em paz." O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e disse: "O rei quer saber se vocês vêm em paz." Jeú respondeu: "O que lhe interessa a paz? Junte-se a nós." A sentinela informou: "O mensageiro se encontrou com eles, mas não está voltando." Então o rei enviou outro cavaleiro. Ele foi ao encontro deles e disse: "O rei quer saber se vocês vêm em paz." Jeú respondeu novamente: "O que lhe interessa a paz? Junte-se a nós." A sentinela exclamou: "O mensageiro se encontrou com eles, mas também não está voltando. Deve ser Jeú, filho de Nissim, pois conduz seu carro de guerra como um louco." "Rápido, prepare meu carro de guerra", ordenou o rei Jorão. Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, saíram ao encontro de Jeú e o acharam no campo de Nabote, em Jezreel. O rei Jorão perguntou: "Você vem em paz, Jeú?" Jeú respondeu: "Como pode haver paz enquanto estamos cercados da idolatria e da feitiçaria de sua mãe Jezabel?" Então o rei Jorão deu meia volta com seus cavalos e fugiu, gritando para o rei Acasias: "Traição, Acasias!" Jeú disparou seu arco com toda a força e atingiu Jorão entre os ombros. A flecha atravessou seu coração e ele caiu morto dentro do carro de guerra. Jeú disse a Abidcar, seu oficial: "Jogue-o no campo que pertencia a Nabote de Jezreel. Lembra-se de quando você e eu acompanhávamos a cavalo o pai dele, Acabe? O Senhor pronunciou esta mensagem contra ele. Assim diz o Senhor: Ontem vi o assassinato de Nabote e seus filhos. Juro solenemente que o farei pagar por ele neste campo. Portanto, joguem-o na propriedade de Nabote, como o Senhor disse." Quando Acasias, rei de Judá, viu o que estava acontecendo, fugiu para a estrada de Bet-Agã. Jeú foi atrás dele, gritando: "Atirem nele também!" E atingiram Acasias em seu carro de guerra, na subida de Gur, perto de Ibleã. Ele conseguiu ir até Megido, mas morreu ali. Os servos de Acasias levaram seu corpo no carro de guerra para Jerusalém, onde o sepultaram com seus antepassados na cidade de Davi. Acasias havia começado a reinar em Judá no 11º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe. Pronto, agora a gente vai para o versículo 30, que tem um título assim: A morte de Jezabel. Versículo 30 do capítulo 9. Quando Jezabel soube que Jeú tinha chegado a Jezreel, pintou os olhos, arrumou os cabelos e sentou-se em frente a uma janela. Quando Jeú entrou pela porta do palácio, ela gritou para ele: "Vem em paz, assassino. Você é como Zirrim, que matou seu senhor." Jeú olhou para cima, viu Jezabel na janela e gritou: "Quem está do meu lado?" 2 ou 3 eunucos olharam para ele. "Jogue-na para baixo", ordenou Jeú. Eles a jogaram pela janela, e o sangue espirrou na parede e nos cavalos. E Jeú atropelou o corpo com as patas de seus cavalos. Em seguida, Jeú entrou no palácio, comeu e bebeu. Depois disse: "Alguém vá sepultar aquela maldita, pois era filha de rei." Mas quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Quando voltaram e contaram a Jeú, ele disse: "Isso cumpre a mensagem do Senhor anunciada por meio de seu servo Elias, de Tisbe. Cães devorarão o corpo de Jezabel no campo em Jezreel. Seus restos serão espalhados como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de reconhecê-la." Pronto, meus irmãos. Encerramos aí no versículo 37, capítulo 9 de 2 Reis. Agora a gente vai para o capítulo 10, que tem um título assim: Jeú mata a família de Acabe. Versículo 1 do capítulo 10. Acabe tinha 70 filhos que moravam na cidade de Samaria. Jeú escreveu uma carta às autoridades e aos oficiais da cidade e aos guardiões dos filhos do rei Acabe, em que dizia: "Os filhos do rei estão sob seus cuidados, e vocês têm carros de guerra, cavalos, uma cidade fortificada e armas. Assim que receberem esta carta, escolham para ser rei o melhor e mais capaz dos filhos do seu senhor, e prepare-se para lutar pela dinastia de Acabe." Preparem-se para lutar pela dinastia de Acabe. Eles ficaram apavorados e disseram: "2 reis não foram capazes de enfrentar esse homem. O que podemos fazer?" Então os administradores do palácio e da cidade, juntamente com as autoridades e os guardiões dos filhos do rei, enviaram esta mensagem a Jeú: "Somos seus servos e faremos o que o Senhor ordenar. Não proclamaremos nenhum rei. Faça o que lhe parecer melhor." Jeú respondeu em outra carta:
Se estão do meu lado e vão me obedecer, tragam-me as cabeças dos filhos de seu senhor e de Jezabel, amanhã a esta hora. Os 70 filhos de Acabe estavam sob os cuidados dos líderes de Samaria, onde haviam sido criados desde a infância. Quando a carta chegou, os líderes mataram os 70 filhos do rei, colocaram as cabeças em cestos e as entregaram a Jeú, em Jezreel. Um mensageiro foi a Jeú e disse: eles trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Então Jeú ordenou: façam com eles 2 montões, junto ao portão de entrada da cidade, e deixem que fiquem lá até amanhã cedo. Na manhã seguinte, ele saiu e se dirigiu à multidão que havia se reunido ali. Vocês não têm culpa, disse ele. Eu conspirei contra meu senhor e o matei. Mas quem matou todos estes? Podem ter certeza de que a mensagem do Senhor a respeito da família de Acabe se cumprirá. O Senhor declarou por meio de seu servo Elias que isso aconteceria. Então Jeú matou todos os parentes de Acabe que restavam em Jezreel, e todos os seus oficiais mais importantes, seus amigos pessoais e seus sacerdotes. Nenhum descendente de Acabe sobreviveu. Depois Jeú partiu para Samaria. No caminho em Bet-Esquede dos pastores, encontrou alguns parentes de Acasias, rei de Judá. Quem são vocês? Perguntou. Eles responderam: somos parentes do rei Acasias. Vamos visitar a família do rei Acabe e da rainha mãe. Prendam-nos vivos, ordenou Jeú a seus homens. Eles o capturaram, 42 pessoas ao todo, e os mataram junto ao poço de Bet-Esquede. Nenhum deles escapou. Quando Jeú partiu dali, encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha falar com ele. Depois de cumprimentá-lo, Jeú lhe disse: você é leal a mim, como sou a você? Sim, eu sou, respondeu Jonadab. Então dê-me sua mão, disse Jeú. Jonadab estendeu a mão e Jeú o ajudou a subir a carruagem. E lhe disse: venha comigo, e você verá a minha dedicação ao Senhor. Jonadab foi com ele. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos que restavam ali na família de Acabe, como o Senhor havia anunciado por meio de Elias. Pronto, irmãos, agora a gente vai para o versículo 18, que tem um título assim: Jeú mata os sacerdotes de Baal. Versículo 18 do capítulo 10. Jeú reuniu todo o povo da cidade e lhes disse: a adoração de Acabe a Baal não foi nada comparada ao modo como eu o adorarei. Portanto, convoquem todos os profetas, adoradores de Baal, e unam todos os seus sacerdotes. Todos devem vir, pois vou oferecer um grande sacrifício a Baal. Quem não comparecer será morto. O plano astuto de Jeú, porém, era destruir todos os adoradores de Baal. Então Jeú ordenou: preparem uma reunião solene para prestar culto a Baal. A convocação foi feita e ele enviou mensageiros por todo Israel. Todos os adoradores de Baal vieram e ninguém faltou. Encheram o templo de Baal de uma extremidade à outra. Jeú instruiu o responsável pela sala de vestimentas: todos os adoradores de Baal devem usar estas roupas. E as roupas foram distribuídas. Em seguida, Jeú entrou no templo de Baal com Jonadab, filho de Recabe. Disse aos adoradores de Baal: certifiquem-se de que ninguém que adora o Senhor esteja aqui, mas somente aqueles que adoram Baal. Estavam todos dentro do templo para oferecer sacrifícios e holocaustos. Jeú havia colocado 80 homens do lado de fora do edifício e os avisado: se deixarem alguém escapar, pagarão com a própria vida. Assim que Jeú terminou de oferecer o holocausto, deu ordem a seus guardas e oficiais: entrem e matem todos, não deixem ninguém escapar. Os guardas e os oficiais mataram e arrastaram os corpos para fora. Então os homens de Jeú entraram na câmara mais interna do templo de Baal, levaram para fora a coluna sagrada usada no culto a Baal e a jogaram no fogo. Despedaçaram a coluna sagrada, demoliram o templo de Baal e o transformaram em banheiros públicos, como é até hoje. Desse modo, Jeú destruiu todos os vestígios do culto a Baal em Israel. Contudo, não destruiu os bezerros de ouro em Betel e Dan, com os quais Jeroboão, filho de Nebate, havia levado a Israel a pecar. Ainda assim, o Senhor disse a Jeú: você fez bem em seguir minhas instruções e destruir a família de Acabe. Por isso, seus descendentes serão reis de Israel até a 4ª geração. Mas Jeú não obedeceu de todo o coração à lei do Senhor, o Deus de Israel. Não se afastou dos pecados que Jeroboão havia levado Israel a cometer. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 32, que tem um título assim: a morte de Jeú. Versículo 32 do capítulo 10. Naquele tempo, o Senhor começou a reduzir o território de Israel. O rei Hazael conquistou várias regiões do reino, a leste do Rio Jordão, incluindo toda a terra de Gileade, de Gade, de Ruben,
e de Manassés. Conquistou a região desde a cidade de Aroé, perto do vale de Arnon, até Gileade e Bazã ao norte. Os demais acontecimentos do reinado de Jeú, tudo o que ele fez e a extensão de seu poder, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Jeú morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeocás foi seu sucessor. Ao todo, Jeú reinou por 28 anos sobre Israel em Samaria. Pronto, meus irmãos, no versículo 36 aqui do capítulo 10, nós terminamos o capítulo 10. Agora a gente vai para o capítulo 11, que tem um título assim: A rainha Atália reina em Judá. Versículo 1 do capítulo 11. Quando Atália, mãe de Acasias, rei de Judá, soube que seu filho estava morto, começou a exterminar o restante da família real. Mas Jeozeba, filho do rei Jeorão, e irmã de Acasias, pegou Joás, filho ainda pequeno de Acasias, dentre os outros filhos do rei, que estavam para ser mortos, e o colocou com sua ama num quarto para escondê-los de Atalaia. Assim, a criança não foi morta. Joás ficou escondido no templo do Senhor durante 6 anos, enquanto Atalaia governava o país. Pronto, irmãos. Agora a gente vai para o versículo 4, que tem um título assim: Rebelião contra Atalia. Versículo 4 do capítulo 11. No 7º ano do reinado de Atalia, o sacerdote Joiada mandou chamar ao templo do Senhor os comandantes dos mercenários cários e dos guardas do palácio. Firmou com eles um pacto solene e os fez jurar lealdade ali, no templo do Senhor. Então lhes mostrou o filho do rei. Disse-lhes: Vocês devem fazer o seguinte: uma terça parte dos que entrarem em serviço no sábado ficará de guarda no palácio real. Outra terça parte ficará de guarda na porta de Sur. E a última terça parte ficará na porta atrás dos outros guardas do palácio. E esses 3 grupos vigiarão o palácio. As outras 2 companhias que não estiverem em serviço no sábado guardarão o rei no templo do Senhor. Posicionem-se em volta do rei, de armas na mão. Matem qualquer pessoa que tentar romper a defesa. Permaneçam com o rei aonde ele for. Os comandantes fizeram tudo que o sacerdote Joiada ordenou. Cada um levou seus oficiais ao sacerdote Joiada, tanto os que iam entrar em serviço naquele sábado, como os que iam sair. O sacerdote lhes forneceu lanças e escudos, que haviam pertencido ao rei Davi, e que estavam guardados no templo do Senhor. Os guardas do palácio se posicionaram em volta do rei, de armas na mão. Formaram uma fileira desde o lado sul do templo até o lado norte, ao redor do altar. Então Joiada trouxe Joás, o filho do rei, para fora, pôs a coroa em sua cabeça e entregou uma cópia da lei. Depois ungiram Joás e o proclamaram rei. E todos bateram palmas e gritaram: Viva o rei! Pronto, mas agora a gente vai para o versículo 13, que tem um título assim: A morte de Atalia. Versículo 13 do capítulo 11. Quando Atalia ouviu o barulho dos guardas do povo, foi para o templo do Senhor, onde o povo estava reunido. Ao chegar, viu o rei em pé, no lugar de honra junto à coluna, como era o costume durante as coroações. Estava rodeado pelos comandantes e tocadores de trombeta, e gente de toda a terra se alegrava e tocava trombetas. Quando Atalia viu tudo isso, rasgou suas roupas e gritou: Traição! Traição! Então o sacerdote Joiada ordenou aos comandantes encarregados das tropas: Levem-na aos soldados que estão na frente do templo e matem qualquer pessoa que a seguir. Pois o sacerdote tinha dito: Ela não deve ser morta dentro do templo do Senhor. Eles a prenderam e a levaram à porta, por onde os cavalos entram no palácio. E ela foi morta ali. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 17, que tem um título assim: As reformas religiosas de Joiada. Versículo 17 do capítulo 11. Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, estabelecendo que eles seriam o povo do Senhor. Também firmou uma aliança entre o rei e o povo. Todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Demoliram os altares e despedaçaram os ídolos e executaram Matã, sacerdote Baal, em frente aos altares. O sacerdote Joiada pôs guardas no templo do Senhor. Em seguida, os comandantes dos mercenários cários e todo o povo escoltaram o rei para fora do templo do Senhor. Passaram pela porta da guarda e entraram no palácio, onde o rei se sentou no trono real. Todo o povo do reino se alegrou e a cidade ficou em paz, pois Atalia tinha sido morta no palácio real. Joás tinha 7 anos quando começou a reinar. Pronto, meus irmãos, vamos ficar aí no versículo 21 mesmo por hoje.
Meus irmãos, como sempre, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, dando graça e sabedoria. Que em nome de Jesus a gente venha se ver amanhã, se o Senhor permitir, tá bom? Então, tchau, valeu e a paz do Senhor.